Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui connosco em mais uma conversa da Idade da Liberdade. Hoje estamos aqui para discutir o sistema eleitoral e os desafios que o mesmo representa para o interior do país. Tenho comigo Luís Filipe Madeira e a Sónia Sá, que estão no nosso convite. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Eu vou começar por fazer uma breve introdução dos nossos convidados. Luís Filipe Madeira, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica de Leuven, Bélgica. É mestre em Estudos Asiáticos e Africanos pela School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Montesquieu de Deus, atualmente é professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior e investigador integrado do Centro de Investigação Praxis, Filosofia, Política e Cultura e diretor do mestrado em Ciência Política da mesma instituição. Obrigada, Filipe. Sónia Sá, professora do Departamento de Comunicação, Filosofia e Política da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, nas áreas de assessoria e audiovisual. É investigadora integrada no LabCom, Grupo de Comunicação e Média e assessora de comunicação da Colabora, uma organização não governamental sediada na Covilhã. Obrigada, Sónia. Eu iria começar este debate por referir aqui alguns números que nos permitam iniciar a reflexão. Portanto, nós sabemos que as eleições legislativas estão distribuídas por 22 círculos eleitorais, 18 dos quais correspondem aos distritos. Temos ainda 2 círculos que são correspondentes às regiões autónomas e 2 círculos internacionais. Nas últimas eleições legislativas, o Círculo do Porto elegeu 40 deputados. Em Braga, 19, Lisboa, 48, Setúbal, 18. São apenas alguns exemplos. Em contrapartida, temos o Círculo da Guarda, Bragança, Évora e Beja com 3 deputados cada, Castelo Branco com 4 e Porto Alegre que elege apenas 2. Portanto, o sistema de distribuição de mandatos é, conforme descrito na Constituição, definido em proporcionalidade ao número de eleitores inscritos em cada círculo. Sónia, na sua opinião, deveria ser inscrito outro critério para distribuir o número de mandatos em cada área? A qualquer momento, já está. Sim. Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada a quem não conheço, aos que conheço, agradeço a vossa presença. A minha área, como acabou a Sofia de indicar, não é ciência política, não é tanto esse o meu pensamento regular, mas é, acima de tudo, como um pensamento a partir do campo em que eu me movimento, que é da comunicação, o que me parece é que será necessariamente necessário repensar, não diria o sistema eleitoral, porque todo ele é muito complexo e temos aqui um dos melhores especialistas em Portugal para falar do tema, mas parece-me que, e certamente já iremos abordar esse tema, eu nunca conversei com o Luís sobre isto, mas parece-me que esta vastíssima área do território nacional, tendo em conta naturalmente o território de Portugal continental, que ocupa, eu diria, 2/3 deste nosso retângulo, a que simbolicamente, construído política e mediaticamente, chamamos interior. Eu diria que o interior, nós estamos a 50 km de Lisboa, já passamos a ser do interior, então quem trabalha e mora num sítio longínquo, perdido no meio do nada, que é Covilhã, nós estamos, para lados opostos, sendo que estamos em linha reta, eu diria, não tenho bem a certeza, mas que 150 km da linha do litoral. Portanto, em termos de sistema eleitoral, ele terá necessariamente de ser reajustado, porque é claro que podemos sugerir, como na realidade norte-americana, que o território tem peso. Parece-me que, é claro que depois podemos correr o risco de, como aconteceu nos Estados Unidos, e já aconteceu mais do que uma vez, um presidente ou uma presidente, não aconteceu uma presidente ser eleita, um presidente ser eleito com menos votos do que o segundo ou a segunda candidata.
Mas no caso português, parece-me, já podemos naturalmente falar disto um pouco mais daqui em diante, mas parece-me que uma certa majoração é necessária, precisamente porque este vastíssimo território, por natureza ele é silenciado, ele é posto de lado, ele é representado como frágil, como o outro lado deste tão pequeno país. Portanto, esta, diria, ligeira majoração daquilo que é o peso do voto de cada uma e de cada um eleitor ou eleitora desta vastíssima região, poderá ser um dos pontos a pensar-se. Por outro lado, ele pode também distorcer aquilo que é uma regra base da nossa democracia, que é uma pessoa, um voto. Portanto, nós estamos aqui numa espécie de encruzilhada, mas mais uma vez eu digo, a partir daquilo que é o ponto de vista da comunicação, custa-me imenso aceitar que nós aceitemos como normal ou normalizemos aquilo que é a representação, nomeadamente mediática, de regiões como a Beira Alta, Beira Baixa, Baixo e Alto Alentejo, como se fosse algo quase do outro mundo, que é giro de vez em quando visitar e tal, mas é sempre o chamado país real, que é também uma expressão muito utilizada mediaticamente e que é sempre pejorativa e é sempre, causa sempre uma certa diminuição daquilo que é o real valor tanto das pessoas que lá estão, como do próprio território em si. Portanto, eu sei que já falei demais. Portanto, eu depreendo que a Sónia se referia que talvez devesse o peso do próprio território, pelo menos a área, devesse ter algum peso no sistema eleitoral. Luís, concorda com esta afirmação? Totalmente. Este critério devia ser inscrito também no nosso sistema eleitoral. Antes de mais, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui na presença da Sónia, com a Sofia e com todos os presentes. É uma honra. De facto, eu estou totalmente de acordo com a perspectiva. Acho que o problema, no fundo, nós podíamos equacionar a coisa de uma outra maneira. Em que medida é que o sistema eleitoral pode contribuir para reequilibrar o país? Não é? No fundo, é esta a questão. E desse ponto de vista, o sistema eleitoral pode contribuir para isso. Mas antes, talvez fosse relevante nós fazermos aqui pensar um pouco que país eleitoral é que temos, não é? O conjunto das circunscrições às quais nós chamamos interior, e vamos supor que são todas elas, à exceção, incluindo Beja, que também tem litoral, mas que conta como interior, elege 40 deputados. Todas as circunscrições, que são 8 ou 9, elegem 40 deputados. Ou seja, menos do que apenas a região de Lisboa. Menos que a região de Lisboa, tanto como a circunscrição do Porto. E, portanto, partindo deste princípio, a questão que nós podíamos colocar, que é um pouco aquilo que foi aqui colocado antes, é como é que nós podíamos reequilibrar isto? Certo é que, se nós utilizarmos essa proporção que a Constituição impõe entre o número de recenseados e o número de eleitos, nós não vamos conseguir alterar isto. Até, diria mais, a situação tem tendência a piorar, não é? Porque, algures, há um grande êxodo do interior para o litoral e, portanto, amanhã Castelo Branco se calhar já não vai eleger 4 deputados e vai passar a eleger 3. E Porto Alegre, porventura, deixa de eleger 2 e passa apenas a eleger 1. Okay. Mas nesses casos devíamos ter, por exemplo, um mínimo de deputados há várias eleitos, modalidades. porque se Porto Alegre começa a baixar ainda mais, corre o risco de não ter representação. No fundo, aquilo que nós tínhamos que aceitar a priori como princípio é se queremos ter uma afirmação positiva relativamente às circunscrições do interior. Eu, por afirmação positiva, prefiro-a a chamar uma discriminação positiva, mas é disso que nós estamos a falar. Se a sociedade portuguesa, com vista a reequilibrar o país do ponto de vista económico, social e político, está disposta a aceitar uma regra diferente que favoreça a representação parlamentar do interior. E, portanto, isso implicaria que nas circunscrições do interior seriam necessários menos eleitores por deputado.
aceitar isso como princípio. E se isso for aceito como princípio, depois as soluções são várias. Mas esta é a primeira questão que vai ter que ser colocada em cima da mesa. Ou seja, mas sugere que houvessem regras diferenciadas para diferentes áreas do país, é isso? Exatamente. Porque, caso contrário, há de facto um problema muito grande. Os deputados eleitos pelo interior, no quadro dos seus partidos, não têm peso político para influenciar a agenda política. E no Parlamento ainda menos. Não é? Porque são 40 deputados, o total dos deputados eleitos pelas circunscrições do interior no quadro de 230. E, portanto, se nós não aceitarmos quebrarmos a regra da igualdade nacional em termos de correspondência recenseados deputados, nós nunca vamos encontrar uma solução para isto. O PSD, se não estou em erro, Sónia, eu faria agora a questão assim. O PSD sugeriu que, penso que foi no ano passado ou no ano anterior, que fosse reduzido o número de deputados da Assembleia da República, ou seja, são 230, talvez reduzindo este número, a distribuição pudesse ser mais equitativa. Qual é a sua opinião? Eu sou totalmente contra essa proposta, até porque se fôssemos pensar na diminuição de deputados de forma não equitativa, mas igualitária, muito provavelmente a Guarda, Porto Alegre, Vila Real tem mais, mas Guarda, por exemplo, tem neste momento elege 3 deputados. Porto Alegre penso que são 2. De repente deixariam de eleger e a voz ou a representação política daquele conjunto de pessoas deixava de existir. Não vamos chegar certamente a esse limite, mas o que me parece é que a diminuição de deputados poderá levar, e o Luís certamente ajudará a dar algum argumento mais sólido àquilo que porventura eu possa sugerir, ou aquilo sobre o que eu venho refletindo nos últimos anos. A redução do número de deputados irá também reduzir aquilo que é a representação dos partidos mais pequenos. Partidos esses que saem daquilo que é o centro ou o centrão português, que, como nós sabemos, são esses partidos do centro que conseguem eleger, na maioria dos círculos eleitorais, do chamado interior. Mas vamos pensar Portugal como um todo. Eu calculo que os primeiros a não terem representatividade na Assembleia da República seriam partidos, quer dizer, há pelo menos um que não faria falta nenhuma na Assembleia da República, mas como o sistema democrático permite também a existência de partidos com ideologias que não se coadunam com a vivência da democracia, o que me parece é que, sim, seria ótimo que partidos como esse não tivessem assento na Assembleia da República, mas seria muito penoso que outros partidos, de repente, deixassem de ter essa presença. E são esses partidos que, não quer dizer que os demais não o façam, não estou a tomar partido por nenhum partido, que fique claro, tomo partido quando vou votar, mas isso fica para mim. Que é, de repente, um conjunto de reivindicações, de busca, nomeadamente por áreas que são do meu interesse pessoal, e eu imagino que de muitas pessoas, nomeadamente as questões ligadas à igualdade de género, eu diria mais equidade de género, às questões de comunidades e minorias, como por exemplo, a comunidade que é cada vez mais vasta, pelo menos visivelmente mais vasta, o que muito me agrada, a comunidade LGBTQIA+, em Portugal, etnias que formam minorias e que são historicamente discriminadas em Portugal, nomeadamente as comunidades ciganas, de repente há um conjunto de vozes que, ainda que tenham
pouca força, de repente deixariam de ter o lugar para a ação política direta e legislativa que é, em suma, o trabalho que este conjunto de pessoas lá deve fazer. Portanto, a redução do número de deputados, por um lado, iria, do meu ponto de vista, diminuir ainda mais, quase sufocar, se é que já não está sufocada, toda aquela vasta região, porque tem muito poucos deputados, eu acho que representam 13 ou 14% do total, ou seja, muito, muito, muito pouco. E depois preocupa-me a falta de representatividade dos partidos os chamados partidos pequenos, porque têm menos deputados eleitos, e as políticas que os partidos que vão um pouco fora do centro, porque não têm tantos compromissos convencionados, consegui usar o melhor do meu eufemismo, mas, portanto, conseguem correr um pouco mais de risco e dar voz a quem habitualmente não tem voz, ou porque não pode, ou porque não tem coragem para a ter. Esse é o meu ponto de vista, mas naturalmente que eu gostava de saber o que é que, de facto, qual é o argumento que um partido como o PSD, que faz parte do tal centrão português, que argumento válido teria este partido para diminuir o número de deputados? É o PSD e a bater palmas a esta proposta está o Chega. Não me parece que será uma boa vizinhança, mas isso sou eu a dizer. Mas eu queria aproveitar, já que a Sónia falou na baixa representatividade de partidos mais pequenos, e agora passava ali a palavra ao Luís. De acordo com uma notícia do Jornal Expresso, nas últimas eleições legislativas foram desperdiçados 671.557 votos. Isto significa que 1 em cada 7 pessoas que votou não elegeu ninguém em Portugal. A situação agrava-se, obviamente, nos círculos onde há menos deputados. E eu ia até aqui dar um exemplo. No caso do Bloco de Esquerda foram perdidos 112.417 votos. No caso do Partido Socialista não foi perdido nenhum voto. Precisamente devido ao sistema de contagem. Eu ia perguntar se a nossa democracia é justa, se há zonas do país onde o voto em determinados partidos será sempre inútil. Na realidade, há duas famílias de sistemas eleitorais. Há os maioritários e os proporcionais. O nosso é proporcional. Os sistemas proporcionais são os que menos desperdiçam votos. Não é? E é muito simples. No maioritário, os círculos são uninominais. Para ganhar a circunscrição basta ter 35%. Significa que são desperdiçadas em cada circunscrição entre 60% e 65% dos votos. É uma brutalidade. Okay. No proporcional, o aproveitamento dos votos é muito maior. Não é? São desperdiçados muito menos votos. O nosso é o método D'Hondt. O método D'Hondt desperdiça mais votos do que os outros sistemas proporcionais. Mas há aqui um problema que os proporcionais têm que equacionar. É porque a representatividade é um valor importante, mas a governabilidade do sistema também. O sistema proporcional, mais proporcional que existiu na história, diria eu, teve lugar na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, peço desculpa. E o que é que isso resulta? Resulta num Parlamento altamente instável, com grande representação de pequenos partidos, com muita dificuldade de governabilidade, e, portanto, alguns os sistemas políticos, as sociedades, diria eu, vão ter que decidir qual é o justo equilíbrio entre governabilidade e representatividade. E eu diria que, a priori, não vejo no nosso sistema um problema de representatividade, tendo em conta que é relevante a questão da governabilidade. Mas há aqui uma questão da representação política que é extremamente importante. Do ponto de vista técnico, quantos menos deputados existirem para eleger,
mais difícil é aos pequenos partidos conseguirem obter eleição dos seus candidatos. E, portanto, se qualquer projeto que levasse a reduzir o número de deputados, implicaria que os pequenos partidos iriam ter menos deputados eleitos do que têm hoje. Eu acho que a sociedade portuguesa, ao ter escolhido um sistema proporcional, escolheu, e na minha perspectiva bem, querer ter representado no Parlamento uma panóplia de opinião suficientemente larga, sem pôr em questão a governabilidade. Não é? Mas, por exemplo, é da lógica do nosso sistema que os governos sejam de coligação, por exemplo. Nos sistemas maioritários, não é? Mas nos sistemas proporcionais é da natureza da coisa. Só que há aqui, para além do sistema eleitoral, um outro elemento que pode distorcer completamente o sistema eleitoral. E esse é muito mais complicado. Isso tem a ver com a opinião. Quando a opinião se concentra, como se concentra em Portugal, no centro-direita, centro-esquerda, coisas como maiorias absolutas tornam-se possíveis. O que não tem nada a ver com o sistema proporcional. O sistema proporcional é contra a natureza do sistema proporcional, a lógica das maiorias absolutas. Isso é característico dos sistemas maioritários. O Reino Unido, os Estados Unidos, etc. E, portanto, há aqui dois elementos a tomar em consideração aqui no funcionamento do nosso sistema. Por um lado, uma grande concentração da opinião ao centro. Por outro lado, círculos muito pequenos, pequenos no sentido em que elegem poucos deputados, e, portanto, impossibilidade para os partidos mais pequenos de eleger deputados nessas circunscrições. Só um apontamento. Nós temos 9 circunscrições do interior, 2 relativas às regiões autónomas e 2 relativas ao estrangeiro, vamos por assim, Europa e fora da Europa. Nestas circunscrições todas, que são 9, 11, 13 circunscrições em 22, apenas 2 elegeram deputados que não fossem um deputado, que não fosse do PS ou do PSD. Beja elegeu um deputado do PCP e Santarém elegeu um deputado do Chega. Portanto, alguns, em termos de representatividade, a redução do número de deputados seria absolutamente catastrófica. Mas será então este o sistema mais adequado para a nossa democracia, o método de onde para contar os votos? Eu fazia-lhe a pergunta assim, depois a Sónia dará a sua opinião também. As sociedades vão ter que escolher o que é que preferem, não é? Se preferem governabilidade, governos para 4 anos, e então vão distorcer a opinião ao máximo para obter maiorias absolutas, é o caso dos sistemas maioritários, estamos a pensar nos Estados Unidos, estamos a pensar no Reino Unido, e nessas sociedades aquilo que é valorizado é a governabilidade, ter governos de maioria que durem 4 anos, ainda que tenham que distorcer totalmente a opinião, e distorcem a opinião, porque em última análise desperdiçam 60% dos votos, no mínimo, em cada circunscrição. Ou as sociedades vão ter que pensar se querem representação da opinião no órgão legislativo. E isso, Mas são totalmente incompatíveis as duas coisas? São totalmente incompatíveis. Se houvesse aqui uma solução ideal, era essa que os países escolhiam como sistema eleitoral. Mas as duas são incompatíveis. Salvo se eventualmente nós optássemos por ter um sistema misto, como o alemão, por exemplo, que tenta compatibilizar os círculos uninominais com uma representação que no fim das contas é proporcional. Mas eu diria que o sistema alemão, ao fazer as contas no fim, tornando proporcional, embora seja misto, na realidade é proporcional. Porque o resultado final é proporcional. Eu passava agora a palavra à Sónia, porque eu gostaria de voltar à minha pergunta inicial. Se, na sua perspectiva, a nossa democracia é justa, se há zonas do país onde o voto em determinados partidos será sempre inútil, qual é a sua opinião? Passa a ser inútil a partir do momento em que... Eu vou contar uma pequena situação, nem é uma história, uma pequena situação de espera para votar.
uma fila de espera para votar. O que é fila de espera para votar em círculos eleitorais pequenos é obra. Mas aconteceu. Havia uma conversa entre dois jovens não faço ideia quem eram as duas pessoas, mas eram garantidamente adultos porque estavam a votar ou iam votar e estavam a discutir o partido em que quereriam votar. E um dizia que queria votar no partido X, que era um partido, entre aspas, chamado partido pequeno, e o outro dizia que não vale a pena votar porque nunca iremos eleger um ou uma deputada pelo partido no qual pretendes votar. Não sei qual foi a decisão que a pessoa que estava a deixar-se influenciar tomou, porque isso só se conhece no voto que até ver é secreto. Mas parece-me que conseguimos, a partir desta pequeníssima situação, pensar sobre aquilo que é a realidade em círculos eleitorais mais pequenos e não só. Tem a ver com os votos que não servem para eleger, dizer que não servem para nada, mas enfim, não elegem, não conseguem eleger ninguém. Às vezes apetece-me, e já pensei várias vezes sobre isto, para onde é que vão mais de 500 mil de votos, todas as eleições em Portugal? O que é que se faz a estes votos? Nada, não é? Ficam em arquivo ou deitam-se fora? Fisicamente não sei, nem sei se têm que existir. Mas para onde é que eles vão? Que voz, aquelas pessoas, 500 mil de pessoas em Portugal, disseram uma coisa que não tem nenhuma consequência na Assembleia da República. O que é que nós podemos fazer para que a voz daquelas pessoas, que só é ouvida, grosso modo, de 4 em 4 anos, ou a cada eleição, seja ela local, regional ou nacional, ou até europeia, o que é que nós fazemos, o que é que nós podemos fazer, nós, sociedade, nós, academia, nós, enfim, pensemos no nós no sentido lato, podemos fazer para que essas vozes que aí estão contabilizadas, e são sempre mais do que 500 mil de pessoas, porque cada voto corresponde a uma pessoa que votou e não deu em nada, o que é que nós podemos fazer esses votos, nomeadamente nas eleições legislativas? Estava a conversar com um colega nosso, amigo nosso, que é agora o presidente da Faculdade de Artes e Letras. Ele não me proibiu de dizer, de partilhar a nossa conversa. Estávamos precisamente a conversar sobre isto ontem e ele sugeria que devíamos pensar numa solução, ou poderíamos pensar numa solução que desse vida a estes votos. Estes votos, que muitos deles ficam ali a nadar, lá está, nesta vasta área territorial que é o chamado interior, como é que lhes vamos dar sentido, por assim dizer, não é? Como é que podemos criar sentido ou dar-lhes vida naquilo que é o local da democracia, até ver a Assembleia da República é o local mor. E a sugestão do André, que me pareceu até bastante interessante, pensei nela depois várias horas, que é pegar nestes votos e, de certa forma, criar, seria sempre artificioso, mas criar um círculo de compensação nacional para que, através daqueles votos, mais deputados pudessem ser eleitos e pudessem ter representação. Não podia ser naturalmente apenas de uma região, mas estes deputados teriam como responsabilidade, não são os deputados dos votos sobrantes, não, são dos votos que aconteceram e que não tiveram voz. E que devem dar voz àquilo que um conjunto muito alargado de pessoas quis, mas que não teve consequências. Esta é uma proposta que a mim, agora, depois
de pensar, de refletir sobre ela enfim, há algum tempo, leva-me a pensar que seria mesmo muito interessante, até para várias áreas daquilo que é a nossa atividade como comunidade, como sociedade, que é algo que é muito caro naquilo que também é a minha ação, que é dar voz. Quem não tem voz tem de ter voz. Porque é que não tem? E este conjunto alargado de pessoas quis ter a sua voz e não deu em nada. Isso causa-me, de facto, muita confusão e até alguma revolta. E, de facto, este Círculo Nacional de Compensação, mas vamos ter aqui o Luís já a dizer, olhos, isto não Sim, pode não eu ser muito aproveitava bom. para fazer a pergunta Mas ao já agora Luís. provoquei. Porque isto é um sistema um pouco semelhante àquilo que já acontece nos Açores, correto? Ou seja, já existe um círculo de compensação nos Açores. Na sua opinião, isso seria viável também em território continental? Eu não vos quis maçar há bocado com a Alemanha, porque a explicação é ligeiramente complicada. Mas, de facto, a Alemanha funciona com o Círculo Nacional de Compensação. No fundo é simples, é dividir o país em círculos uninominais. Portanto, cada círculo elege apenas um deputado, tem a vantagem dos deputados terem uma ligação muito direta aos eleitores, porque eles sabem quem elegeram, sabem de qual é a circunscrição. Mas esta coisa tem um problema grave, é que provoca uma destruição terrível no resultado final. Ora, para evitar essa destruição terrível no resultado final, há esse tal círculo de compensação. Portanto, as contas na realidade são feitas logo que a eleição acaba, faz-se uma projeção de qual seria o resultado se o sistema fosse proporcional. Depois vai-se contar os resultados concretos das circunscrições e se algum partido ficou a perder relativamente ao sistema proporcional, é compensado através desse círculo e, portanto, algures mantém-se um sistema proporcional apesar dos círculos serem nominais. Mas na nossa realidade isso era viável? Era totalmente viável. Aliás, muitas das propostas feitas por certos partidos, eu não levo muito a sério as propostas feitas pelos partidos do centro, não é? Porque a vida corre-lhes demasiado bem para eles estarem verdadeiramente interessados numa reforma eleitoral. Mas pronto, vamos esquecer isso e, por exemplo, o PS tem esta proposta em cima da mesa de uma revisão eleitoral neste sentido. Sim, eu ia falar exatamente disso, porque o PS já sugeriu a criação de círculos uninominais, porque aliás isso está previsto na Constituição. No entanto, porque é que será que nenhuma reforma eleitoral vai para a frente? Há falta de vontade política. Os partidos do centro estão no céu em Portugal, no céu, não é? Basta ver o resultado das últimas eleições, não é? E o PSD não teve maioria absoluta, mas tem expectativas de a ter um dia outra vez. Portanto, tudo está bem. Não há nenhum imperativo por parte dos partidos que poderiam levar a cabo uma reforma dessa natureza para a levarem de facto a cabo. Está tudo a correr bem, está tudo. Nunca foi tão bom. Em última instância, posso começar pelo Luís e depois a Sónia responderá a mesma pergunta. Este sistema eleitoral agrava a assimetria demográfica? Ou seja, tendo em conta que a maioria da representação parlamentar corresponde ao litoral, as decisões políticas provavelmente vão incidir também sobre o litoral, que é onde estão as pessoas. Isso irá agravar o problema. Agrava terrivelmente a assimetria, não é? Pensemos nos partidos e na agenda de cada partido. Pensem, por exemplo, na agenda de investimento público de cada partido. Os partidos terão tendência a investir no sítio onde estão os eleitores. Se Lisboa elege 48 e o Porto 40 e a Guarda 3, se houver decisões de investimento a levar a cabo, onde é que elas vão ter lugar? E obviamente que a tendência é os deputados do litoral, que são maioritários dentro do partido, fazerem toda a força que podem para que os investimentos sejam feitos nas suas circunscrições do litoral. E eu conheço deputados do interior, pessoas cheias de boa vontade, que não têm pura e simplesmente voz no quadro das assembleias dos partidos com vista a esta tomada de decisão. Porque estão a ver 3 deputados. Pensem num deputado de Porto Alegre. Qual é a chance que ele tem, no quadro do seu partido, de transferir investimento do litoral para Porto Alegre? É tendencialmente igual a zero. Tendencialmente igual a zero. E, portanto, eu diria
sim, terrivelmente, não é? Afeta de forma dramática a redistribuição dos recursos em termos territoriais. Terrivelmente. E a solução, porque há uma, não é? Há uma, por exemplo, eu disse há bocado que há duas circunscrições do interior que conseguiram eleger deputados que não são do PS e do PSD. Um é Beja, por razões históricas. Portanto, nós vamos esquecer porque é por razões históricas. Santarém foi eleito um deputado do Chega, para além dos deputados do PSD e do PS, mas Santarém elege 9 deputados. E é o facto de eleger 9 que permitiu a um partido que não fosse o PS ou o PSD de eleger um deputado. Ora, numa circunscrição que elege 3, 2, 5, 4, não há qualquer chance de um pequeno partido, atendendo à concentração da opinião no centro que caracteriza o sistema político português, não há qualquer possibilidade de um pequeno partido eleger. Eu ia perguntar à Sónia, ia fazer a mesma pergunta, ou seja, se também concorda que o nosso sistema eleitoral, em última instância, acaba por agravar a assimetria demográfica pela representatividade. Mais uma vez eu digo, isto é ser muito repetitiva, mas é a partir do ponto de vista da comunicação que eu faço, ou que eu faço a análise que porventura me pedem e que não é tão a minha especialidade. Mas por toda a leitura mediática e até cultural que nós temos feito, ou podemos fazer, dos últimos anos, do período democrático português, parece-me que esta distribuição que é menos para o vasto território que compõe um Portugal que dista 50 quilómetros do mar, passa a ser, até menos em algumas regiões, passa a ser apelidada de interior, que é uma dicotomia estranhíssima num país tão pequeno, não é? Se compararmos, por exemplo, com um país gigante como o Brasil, poderá fazer sentido falar-se no interior, não é? Nós temos colegas que dizem que eu vivo próximo de não sei onde e quando nós vamos ver o que é o próximo são 300 e não sei quantos quilómetros e é quase metade do país. Aí faz sentido falar interior e litoral e até não tanto com esta visão ou conotação tão pejorativa como existe em Portugal. Naturalmente que quando todos estes círculos eleitorais elegem pouco mais de 10% do número total de deputados na Assembleia da República, a voz, como dizia o Luís, com certeza concordo naturalmente, em absoluto, a voz deste conjunto de pessoas não vai ter o mesmo peso. Ainda por cima, a voz destes deputados está quase toda ela diluída em bancadas parlamentares extensas, que é mais ou menos como o irmão mais novo. Eu procuro esta imagem porque eu tenho sou a sexta de 6 irmãos, precisamente, e a irmã mais nova queria sempre ter a opinião, a voz, e até chegar ao irmão mais velho tinha que lutar. Deve ser por isso que hoje tem tanta capacidade de argumentação. Mas na Assembleia da República eu imagino um pouco esta imagem. Até conseguir, por exemplo, um dos vários problemas ou limitações ou condicionantes que quem, por exemplo, vive em Lisboa e trabalha na Covilhã, ou vive na Covilhã e tem que se deslocar a Lisboa, há uma autoestrada que é muitíssimo cara e que, não raras vezes, para quem já fez esta viagem, fica mais barato ir de Lisboa a Roma e voltar, do que ir de Lisboa a Covilhã e voltar, naturalmente num caso de avião e noutro caso de carro, é muito mais caro. E todas estas, eu chamo-lhe discriminação negativa, porque discriminação já é uma palavra de facto muito forte e negativa passa a ser ainda mais forte, e é isso que acontece.
quem está na Covilhã tem acesso a um hospital, naturalmente, mas quem vive, por exemplo, numa freguesia que seja no sopé da Serra da Estrela e de repente tem um problema sério de saúde que necessita de um atendimento emergente. Não é a mesma coisa do que eu ir aqui numa rua de Lisboa ter, por exemplo, um ataque cardíaco, espero que não aconteça, mas se acontecer, muito provavelmente eu serei rapidamente socorrida. No caso em que eu estou a dizer, além de os serviços não haver um conjunto enorme de especialidades, o acesso aos cuidados de saúde, numa população que é também ela muitíssimo envelhecida, é quase eu ia dizer uma roleta russa, mas não me sabe bem nesta altura. É quase um jogo de sorte e azar. Quando alguém fica de facto muito doente, são estas, parecem minudências, mas fazem parte do nosso dia a dia. Eu espero não ficar muito doente, muito de repente, longe do centro, porque muito provavelmente até ser socorrida demorará no mínimo 1 hora, ou perto disso, se eu estiver de facto longe. Nós quando falamos aqui de diferenças e assimetrias, nós estamos a falar do dia a dia, daquilo que faz parte enfim, da estrutura do nosso dia a dia, a saúde, a educação. Ou seja, no e fundo refere-se à falta de decisões políticas, como referíamos há pouco, que também agravam o problema. Ou seja, se não há medidas, o que é que nós precisamos, o que é que reforma. O interior, para não dizer, mas posso dizer naturalmente nós que vivo lá, o que é que o interior precisa? O que é que nós precisamos? De pessoas. E para que as pessoas se fixem naquelas regiões, tem de haver condições. As pessoas não vão viver do ar puro da montanha, que é muito interessante, sim senhor, mas precisam de ter locais de trabalho, precisam de ter espaços onde possam desenvolver a sua atividade, condições também para as famílias, todo um conjunto de quase logística que de repente e tudo o vento levou, não aludindo ao filme, mas tudo o vento foi levando, e que de repente é tudo muito mais difícil quando nós estamos a viver num sítio como a Covilhã, a Guarda ou concelhos mais distantes ainda, Idanha Velha, Idanha Nova, por aí adiante. São sítios muito bonitos, mas que para nós termos acesso à habitação, a habitação aqui é mais difícil, a saúde, cuidados de saúde, um conjunto de oportunidades, nomeadamente para as faixas mais jovens, é muito difícil, é quase lutar contra um sistema que é muito ele abstrato, mas depois tem consequências muito concretas, e muitas delas passam precisamente por essas assimetrias que são decisões políticas, e as decisões políticas têm peso onde nós estamos e não para onde ainda hoje irei regressar. Já estamos um bocadinho longe do tema do sistema eleitoral, mas de qualquer forma eu vou aproveitar, já que estamos a falar de assimetrias, porque acho que isto é uma questão que deve sempre ser trazida quando se fala de interior, que é uma reforma administrativa. Eu ia perguntar ao Luís, pronto, isto não é exatamente uma pergunta sobre o sistema eleitoral, mas é sobre políticas de qualquer forma. A regionalização poderia ser um meio para contrariar estas assimetrias, ou pelo contrário, a solução não passa por aí? Nós em Portugal estamos muito bem colocados para avaliar os resultados da regionalização. Se nós pensarmos nos Açores ou na Madeira, aquilo que eram há 40 anos atrás e aquilo que são hoje, dá para ter alguma ideia do que é que a regionalização, porventura, poderia promover no desenvolvimento de regiões, neste caso até ultraperiféricas.
não há soluções milagrosas, não é? Aqui é preciso um pouco de fé. E se nós tivermos fé que a aproximação do poder político dos eleitores, o que significaria, portanto, um processo de regionalização com órgãos eleitos democraticamente por sufrágio universal. Se nós acreditarmos que a aproximação, portanto, do sistema político dos eleitores é um elemento que pode contribuir para o desenvolvimento social, económico e humano das populações, então a regionalização seria um elemento fundamental para provocar exatamente esse desenvolvimento. Agora, em concreto, bom, é como tudo na vida, vão ter que ser bem geridas, tem que haver controle popular, democrático e efetivo, o que, como podem imaginar, em Portugal não é uma prática tradicional, mas se for possível de fomentar a participação cidadã local, no controle daquilo que são governos mais próximos da população, porventura poderia ser uma forma de tentar resolver o problema, mas nestas condições. Mas, ou seja, essa eleição deveria ser direta. Eu falo, por exemplo, porque houve uma alteração no ano passado, se não estou em erro, para a eleição das CCDR. Mas, ou seja, essa eleição foi feita pelos autarcas de cada região, mas parte também de uma nomeação. Ou seja, será que faz sentido haver uma reforma administrativa quando passamos a decisão passa a ser local, mas ao mesmo tempo está nas mãos dos autarcas, que já vai de uma nomeação? Ou seja, fará sentido este tipo de procedimentos se depois na prática não se está a eleger democraticamente, os cidadãos não estão a votar diretamente? A dificuldade que teve a fazer a pergunta é esclarecedora dos resultados que esse tipo de coisa pode ter na administração local, não é? Eu penso que a democracia não tem substitutos funcionais. Se é para gerir próximo dos cidadãos, não há substituto funcional. Eleição por sufrágio universal, direto e secreto. Caso contrário, entramos nesse tipo de construções que dão o ar de ser democráticas, mas que na realidade não o são. E isso é problemático. Agora, eu percebo também a corrente que em Portugal vê com alguma dificuldade a questão da regionalização. Porque nós, se eventualmente temos alguns exemplos bons daquilo que é a administração local, temos muitos exemplos que não são tão bons assim, não é? Mesmo quando vamos pensar um pouco na Madeira e nos Açores como formas de governação mais próxima dos cidadãos, teríamos aqui 20 exemplos de coisas que correm menos bem. Mas a vida é mesmo assim, não é? A democracia faz-se fazendo-se, não é? E, portanto, eu, em última análise, se o sistema for um sistema democrático, se houver interesse por parte das instituições de fomentar a participação e a formação cidadã, penso que poderia ser uma via para tentar aproximar, em última análise, o poder político daquilo que são as necessidades sentidas pelas populações. Portanto, o Luís concordaria e acharia que seria benéfico para, pelo menos, tentar atenuar as assimetrias. Apesar de que isto tudo é muito complicado, não é? Agora, se nós esquecermos o detalhe e olharmos para as grandes tendências, era aquilo que eu disse inicialmente. Se nós olharmos para a Madeira, aquilo que era a Madeira e eram os Açores há 40 ou 50 anos, e olharmos para a Madeira e para os Açores hoje, a evolução é absolutamente extraordinária. E é uma zona que ainda tinha mais dificuldades do que terá a Covilhã ou Castelo Branco, porque ainda é muito mais periférica. E, portanto, desse ponto de vista, poderia eventualmente ser uma aposta a mais longo prazo, se a curto tomarmos conta da democracia local. Para terminar, peço à Sónia que me dê também a sua opinião, se acha que a regionalização também era um caminho que poderia ser seguido para atenuar as assimetrias demográficas. Teoricamente, parece-me que sim. Até porque se nos puséssemos a pensar quem é que eu gostaria de ver como presidente do governo de Castelo Branco.
De um governo civil. De um governo digamos. que já existiram, mas eram nomeados, mas alguém que fosse o presidente da minha região. A presidente. Imagino que sim. Tenho muita dificuldade em pensar num nome que seja consensual. Contudo, os partidos que concentram em si o brando lume da paz social. Estive bem. O brando lume da paz. Eu tenho que escrever. Luís, ajuda-me a lembrar, por favor. Tomariam muito rapidamente conta porventura destes governos. Portanto, e depois Portugal é tão pequenino. Eu não percebo como é que nós continuamos a desprezar, que é isso que estamos a fazer, a desprezar um conjunto alargado de pessoas que vivem em concelhos que não são os chamados concelhos privilegiados, que é, tirando o stress do trânsito e a especulação imobiliária, tudo o resto é muito bom aqui em Lisboa. E as decisões que se tomam, em princípio, tomam-se aqui para o resto do país. Eu gostava, como já aconteceu, já fui a um gabinete de uma ministra aqui em Lisboa, no Terreiro do Paço. Eu dei por mim a pensar, enquanto a reunião decorria, não era eu a interveniente principal, só estava a ouvir e a observar com atenção, e dei por mim a pensar, e falava-se de ensino superior e que as universidades do interior têm de trazer para si mais projetos e mais dinheiro, aquela conversa que, para quem já tem a semana com 7 dias de trabalho e muitas horas mais do que as que seriam aceitáveis, eu pus-me a tentar pensar a partir da minha perspectiva, mas em Lisboa. Como é que alguém com esta vista maravilhosa, olhar para um conjunto de números, consegue ter o mínimo de sensibilidade necessária para perceber o que é que estas regiões realmente precisam? E estas regiões não precisam, se assim entenderem, podem fazê-lo, mas lutar mais e mais e mais por mais projetos e lutar com outras universidades que têm muito mais condições do que as universidades de regiões periféricas ou ultraperiféricas para socorrer da designação utilizada pelo Luís, que universidades estas e professores, estudantes, enfim, toda a comunidade académica, que já está em si esmagada de tanto trabalho que tem de fazer, ainda tem de trazer para si a responsabilidade de conseguir angariar uns míseros euros para conseguir pagar até o seu próprio salário. É algo que os meus colegas aqui em Lisboa de certeza absoluta não pensam. Não, porque não têm de pensar. Mas, ou seja, se esse tipo de decisões estivesse junto do poder local, seria benéfico? Ou seja, não sei se... Eu quero acreditar que teoricamente sim. Na prática, eu sou um pouco cética. Eu acho que devia ser um desígnio nacional. E um desígnio político nacional para que esta construção simbólica que depois tem consequências concretas, práticas muito negativas, sobre aquilo que é a divisão do país a meio, ou bastante mais de meio, e que de repente se mata aqui um país que é tão pequeno e desvaloriza, despreza, maltrata regiões que vão do topo do país, de Trás-os-Montes, quase até ao Algarve, do lado encostado à Espanha, como se fôssemos cidadãos de segunda. Eu sinto-me várias vezes uma cidadã de segunda e acredito que eu não gosto de me sentir assim. Pois não, Luís? Muito obrigada, Luís e Sónia, por estarem presentes aqui na nossa conversa. Muito obrigada por nos terem acompanhado e até uma próxima.